Neemias capítulo 4, verso 1 em diante. Nós vamos dar seguimento do que o Senhor tem nos ensinado a falar durante esses dias. Eu acredito que é de grande importância os dias que a igreja está vivendo e que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Neemias capítulo 4, verso de número 1 em diante, vai dizer assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e todos os poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar os seus muros? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedra de construção? Daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonitas que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra pesada, somente até aqui. Feche os seus olhos um minutinho. Há uma graça de Deus liberada sobre homens e mulheres que determinaram viver o seu chamado por Deus. E essa mesma graça, para você que ainda não determinou, que tem medo, está inseguro, ela vai inundar o seu ser também. Senhor, queremos agradecer ao Senhor pelos seus feitos, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Está aqui uma congregação de pecadores que se arrependeram dos seus pecados e já abandonaram os seus maus caminhos e estão disponíveis a se submeter à sua palavra, à sua vontade. Estão disponíveis, Senhor, a aprender aquilo que o Senhor tem para ensinar. Nós queremos, Senhor, pegar o exemplo do nosso irmão Neemias e fazer dele um exemplo de prática diária das nossas vidas, para que juntos podemos cooperar para o seu reino. E que nesse ambiente ninguém se distraia, para que somente o seu nome seja glorificado e reconhecido através dessa palavra. Que o Senhor possa ajudar essa pessoa que tem dificuldade de concentração, para que ela possa se concentrar e absorver a sua palavra. E para aqueles que estão em batalha espiritual na mente, que o Senhor possa ajudar por meio do seu Espírito a ele discernir aquilo que ele vai ouvir. E que esse espírito maldito, maligno, que nós não aceitamos no nosso meio, pelo poder da palavra do Senhor, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, nós neutralizamos esse espírito em nome de Jesus, para que ele não tenha nenhuma influência na palavra que vai ser exposta aos ouvidos de todos presentes. E é para a glória do seu nome, Senhor, que queremos fazer menção da sua palavra e praticá-la em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento para a glória de Deus. Que o Senhor nosso Deus possa nos ajudar a compreender a sua palavra em nome de Jesus. Essa graça, ela está no ambiente porque Deus quer fazer transbordar sobre as vidas de pessoas que chegaram aqui disponível a viver uma reconstrução, disponível a viver a posição, e para aqueles também que estão inseguros, duvidosos consigo mesmo, que estão com medo, essa graça também vai inundar sobre o seu ser.
Então eu quero que você se concentre, porque essa palavra ela tem um destino, e é de nos equipar de encorajamento. Então, quando nós olhamos para dentro desse contexto, está falando sobre a oposição à reconstrução. Então nós vamos fazer agora aqui exatamente aquilo que Neemias fez. Então nós vamos ler novamente os versículos que nós lemos, para que a gente podemos começar a expor aquilo que o Senhor operou através de Neemias. O versículo de número 1 vai dizer assim, enquanto Sanbalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedra de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma só raposa lá suba lá para que esse muro de pedra desabe. O versículo 4, ele vai fazer algo que nós devemos fazer diante da descredibilidade do outro a respeito daquilo que carregamos. Ouve nós, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados e nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Irmão, todo aquele que não faz tem dificuldade de compreender quem está fazendo. Essa oração é para que Deus afaste, porque quando não vai cooperar, vai atrapalhar. Pode ter certeza disso. Então o que nós precisamos entender? Nós não precisamos ter medo de orar para Deus agir em cima de uma situação que você não pode fazer. Não temos medo de dizer assim: será que nós estamos sendo radicais? Não. Nós estamos apresentando a Deus uma causa que nós não conseguimos resolver. Irmão, quando alguém se opõe contra a obra de Deus, não é contra você, é contra Deus. Porque Deus privilegiou você, de chamar você para você participar daquilo que Ele está realizando. Só que Deus não é individualista. Deus, Ele sempre conecta quem está disposto a se comprometer com a sua missão. Irmão, o que eu entendo a respeito da movimentação do Senhor na missão que Ele decidiu fazer? Que Deus, Ele não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos dedicados. Então, irmão, Deus não vai misturar, Ele vai sempre separar. Sabe por quê? Porque quando Ele está fazendo algo, Ele não pode ajuntar o que quer separar. Quando o Sanbalate ele se posiciona contra, deixa eu dizer, não é porque ele não sabia, é porque ele não queria que aquilo que estava acontecendo fosse realizado.
Porque ele também, irmãos, era um judeu. Só que ele era um judeu místico. Por que ele era um judeu místico? Como nasce o samaritano? Dentro justamente daquela condição dos exiliados. Então aquelas levas inteiras que foram levadas para a Babilônia, alguns ficaram e mistificaram, misturaram com outros povos e nasceram samaritanos. Não é porque eles não sabiam, é porque eles não queriam que aquilo fosse realizado. Porque certa feita nós vamos ver que eles vão dizer assim, ó, vamos se infiltrar no meio deles e vamos enfraquecê-los. Porque quando eles forem dar conta, nós vamos matar a todos. Irmãos, nós precisamos olhar para aquilo que Deus quer fazer em nós, para que através de nós teremos discernimento. Porque em nós permitimos Deus, e através de nós precisa ter discernimento. Porque em nós disponibilizamos, e através de nós precisamos ter discernimento. Diga para o seu irmão do seu lado: discernimento é crucial, é primordial nesses dias. Discernir o que está acontecendo, como Deus está se movendo, o que o Espírito quer fazer, como o inimigo está operando. Daqui a pouco nós vamos ver que houve um discernimento primordial, crucial, para que eles não fossem levados a tomar decisão que ia levar eles a pecar. Irmão, quando você caminha sem discernimento, você não só peca, como leva outros a pecar. E sabe qual que é o meu maior temor, irmãos? É nós estar caminhando em uma direção com um pensamento confuso. Irmão, a direção, ela precisa ter uma visão absoluta. Ela não pode ter ofuscação. Neemias, quando ele sai do palácio e vai por meio dos entulhos, ele estava decidido, ele tinha uma visão que Deus deu a ele e uma direção. Sabe por quê? Lembra que eu ensinei? Posição gera direção, que abre a visão. Alguém desposicionado anda confuso, com a visão ofuscada. Neemias se posiciona, ganha direção e abre a visão. Versículo de número 6. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente, o que está escrito na sua Bíblia? Totalmente dedicado ao trabalho. Irmão, sem dedicação gera relaxo. Eu vou fazer porque me mandaram, não faça. Porque você vai fazer justamente o que não deve ser feito. Irmão, Deus dá direção para quem está na posição. Irmão, tudo que nasce, presta atenção aqui, ó. Tudo que nasce forçado não dá fruto. Diga para o seu irmão do seu lado: tudo que nasce forçado não dá fruto. É estéril. Esterilidade é de um ato forçado.
Aqueles homens estavam delicados. Neemias vai instruir eles e encorajar: ei, lute pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais. Sabe o que Neemias estava falando para eles? Que tudo que você vai fazer com um coração voluntário, Deus vai te capacitar para você ir até o fim. Tudo que você vai fazer com coração voluntário, Deus vai te capacitar para você ir até o fim. Aquilo que você faz forçado, você não gera fruto e deixa a obra estéril, e aí é o problema. Tudo que não dá fruto, Deus vem, corta e lança no fogo para ser queimado, porque não serve para nada. Caminha comigo nas Escrituras. Versículo 7: quando porém Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Irmãos, quem não coopera se irrita com o que está acontecendo. Neemias estava na direção de Deus, estava posicionado com a visão aberta, então ele não temia a oposição, porque ele sabia que a obra era de Deus. Ele sabia que quem estava governando Jerusalém já não era mais, irmãos, Nabucodonosor, já não era mais os babilônicos, agora era o próprio Deus. Então não tinha como dar errado. A oposição se levantou e foi Deus que permitiu. Vou falar o porquê que Deus permitiu. Tudo que você está fazendo, se você não tiver um desafio ou alguém que te resiste, você acaba afrouxando as cordas do que você está fazendo. O que era para hoje, você vai fazer amanhã, porque você vai dizer assim: não temos pressa, está tranquilo, ninguém está precisando, amanhã nós faz. Deus não aprova o que você tem que fazer hoje e o que você vai fazer amanhã. Deus não aprova. Sabe por que Deus permite a oposição na sua vida espiritual? Sabe por que Deus levanta alguém para ficar assim no seu calcanhar? Ó, o tempo todo, ó, chutando, para que você se posicione e não abandone aquilo que Deus te entregou. Deus está pesado demais, está não. É Deus que te deu o fardo, porque senão você vai sentar no lugar do conforto e vai esquecer que você tem uma operação, uma missão. Deus deixa, ó, a serpentinha. Irmão, presta atenção. A obra de Deus é feita com lágrimas nos olhos, com fogo no coração, determinação. Não pensa você que você vai colocar a mão no arado e vai ver todo mundo te apoiando, porque não vai. Não pensa que você vai receber tapinha nas costas dizendo assim: meu, foi bênção de Deus. Talvez você vai encontrar alguns no caminho, mas presta atenção, não para nos elogios. A obra de Deus, irmãos, é feita com lágrimas nos olhos. A cruz, irmãos, ela foi pesada para Jesus e não vai ser leve para mim. Amém. 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 Confortáveis, sofazinho de retrate. O mundo está pegando fogo, o pecador indo para o inferno.
Até agora a praga não entrou na minha casa. Até agora a crise não chegou na minha vida. Não se preocupa. A qualquer momento, a crise vai chegar na sua casa. Para você que está sossegado, talvez você não vai saber lidar. De vez de você pegar a ferramenta para trabalhar na reconstrução, você vai pegar a ferramenta e vai trabalhar para a destruição. Porque quem não está apto para lidar com a luta, se entrega a ela. Quem não está apto para lidar com a luta, vai se entregar a ela. Ai, tá não, irmão. Não esqueça, não está nada difícil. Irmãos, se você não preparar sua mente, você vai perder todas as suas batalhas. Todas as suas batalhas, todas. Não vai ter uma batalha que você vai sair como vencedor, se você não preparar sua mente. Porque as suas guerras nascem aqui. Se você não vencer as batalhas, a qualquer momento você perde sua guerra, acabou com você. Enquanto você está perdendo uma batalha, hoje perdi uma batalha, legal, o soldado se feriu, vamos trabalhar para a reconstrução. Perdi outra batalha, legal, não tem problema. Mas se você perder a guerra, irmão, você se torna escravo da Babilônia. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Se você perder sua guerra, você se torna escravo da Babilônia. Eu perdi uma batalha hoje, amanhã eu venço aqui para mim. Pode ter certeza. Perdi uma batalha hoje, amanhã eu venço aqui vai vir. Porque a que eu perdi hoje vai me ensinar a não se distrair para a próxima que está chegando. Quem entendeu, diga amém, diga amém, diga glória a Deus. Fala alguma coisa para Jesus aí. Versículo de número 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Irmão, o negócio é sério. O negócio é sério. Mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual responde palavras, se alimenta de palavras. O que você fala amarra a sua vida, amarra a sua casa, amarra a sua família. O que você fala liberta a sua casa, liberta a sua vida, liberta a sua família. O mundo espiritual responde palavras, se alimenta de palavras. Há uma guerra que está sobre a nossa cabeça. Depende do que eu falar, eu vou destruir minha casa. Nós estamos em guerra, irmãos. Os muros precisam ser levantados a várias brechas em Jerusalém. Precisa reparar as brechas. Se nós não reparar, irmãos, os amonitas vão se fazer de judeus e vai entrar em Jerusalém e vai pôr fogo no arraial. Sua casa vai cair. Vamos entender, irmãos, que os dias são de guerra. Olha o que eles queriam fazer. Olha o que eles queriam fazer. Sabe como Deus, rapidamente, vou contextualizar. Sabe o que Deus fazia em favor de Davi? Deus tinha uma tática de guerra que eu acho tremendo. Davi iria enfrentar os amalequitas. Legal. Eles se posicionaram contra. Davi ia lá. Deus
Eles estão nos cercando. Porque a maior tática de guerra do inimigo é nos cercar, não é invadir. Ele cerca, começa a fazer você ter necessidade de água, de comida, começa a fazer você enfraquecer, até enquanto você não tem mais força para ficar de pé, ele entra. E quando ele entra, ele arrebenta com tudo. Então Davi, ele ia até a Deus: Senhor, nós estamos cercados, os inimigos estão em nossa volta. Deus vai dar uma tática de guerra. Davi, dá a volta por trás, você e os soldados, que lá eu vou agir. Qual que era a ação de Deus? Confundir os inimigos. Deus descia fogo do céu quando não tinha que descer, mas a tática de guerra de Deus era: vamos confundir os inimigos. Por quê? Porque eles vão se destruir sozinhos. Agora presta atenção. O que eles queriam fazer quando Neemias estava em operação? Eles queriam confundir Israel. Porque se o inimigo assombrar você, roubar a luz do seu entendimento, perverter seu pensamento, confundir seu sentimento, ofuscar sua visão, você vai andar confundido e você vai se destruir e destruir quem está à sua volta. É isso. Vou dizer uma coisa para vocês. Vocês talvez não discernindo, mas vocês estão em guerra. Repara as brechas. Repara as brechas. Começa a reconstruir. Vamos ler rapidamente o versículo de número 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Confusão, irmãos, presta atenção, é roubar a sanidade. Ou seja, por diversas situações você cai na loucura, porque para Deus é loucura. Obrigado, menino. Então vamos olhar como é que foi que Neemias agiu. No versículo de número 9: mas nós oramos. Glória a Deus. Mas nós oramos, irmão, se tem uma coisa que uma liderança tem que fazer, é orar, para que possa governar o povo de Deus com visão de Deus. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos a guarda de dia e de noite para proteger-nos deles. Versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força ainda. Não tem mais força ainda, há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e atacar e acabar com o trabalho deles. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo é muito astuto. Não sabe o que o diabo faz com alguém que está disposicionado e sem visão? O diabo faz o seguinte: ele vem, ele dá só a ideia e fica olhando o que vai acontecer. Ele não faz, ele dá só a ideia. E depois deixa o outro fazer. Sabe por quê?
Porque alguém que não tem visão, ele anda por qualquer lugar. Para onde o vento soprar, eu irei. Não tenho direção, não tenho visão. Ficou vulnerável. Então o diabo, ele dá só a ideia. Diga para o seu irmão do seu lado: a única voz que você deve ouvir é a voz do seu Deus. É a única voz que você deve ouvir. Então vamos olhar como é que foi revertida essa situação. Versículo 12 até o versículo 13 vai dizer assim, ó: os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se viram, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, diga a palavra para mim. Por isso, o quê? Me distraí, me desapercebi, fiquei de olho fechado. Por isso, me posicionei. Alguns do povo atrás do ponto mais baixo do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias armadas de espadas, lanças e arcos. Irmão, o apóstolo Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas aqui, irmão, era luta. Ali a guerra era sanguínea. Ali era sangue, era batalha. Então você vai ver que Neemias estava trabalhando, só que ele estava posicionado. Olha só, o versículo 14: fiz uma rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Irmãos, deixa eu interromper a leitura. Por experiência própria, talvez nós não vamos encontrar talvez um segmento bíblico para nomear o nome de um demônio como medo. Mas nós vemos nas inscrições aonde o apóstolo Paulo fala do espírito de encorajamento, fala da ousadia, fala da intrepidez. Ele está falando sobre algo de coragem. Eu costumo dizer que o medo que me paralisa não é o medo que me protege, é o pânico, o assombramento desse espírito que me paralisa. Mas o medo que me protege é o medo que me faz pensar antes de agir, de cautela. Mas o medo que me paralisa, esse aí não é um medo que qualquer um de nós deveríamos ter. Porque há um espírito que atua, que paralisa o outro medo. Ele tem tanto medo que ele não vai nem obedecer a Deus. Deus fala: vai. Não vou. Deus só: não vou. Uma certa feita, numa transição ministerial, eu tive uma visão. Que eu estava limpando a igreja, com um fone de ouvido, limpando a igreja, louvando a Deus. E eu olhava para o céu, caía pessoas endemoniadas. O céu não, para o teto, caía pessoas endemoniadas. E eu ia expulsando o demônio daquelas pessoas. Só que uma mulher, que naquela visão parecia ser uma mulher, ela estava encurvada. E quando eu impus a mão sobre a cabeça dela, ela tomou forma e se tornou muito alta, pelo menos uns 6 metros de altura. E ela me levantou. E eu olhei, não tinha face.
e me disse assim: sabe o que eu sou? Eu sou o medo. E nessa visão eu precisava tomar uma decisão transitória. E eu não queria tomar porque eu estava com medo. Existem demônios que agem no medo. O medo que te paralisa não é o medo que te protege. Então diga para o seu irmão do seu lado: se você está pego ao ponto de não ir, isso não provém de Deus. Então, quando nós olhamos para esse lugar, na continuação da leitura do versículo 14, vai dizer assim: e fiz uma rápida expensão. Imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, aos restantes do povo: não tenha medo deles. Lembre-se do que o Senhor é grande e temível. E lute por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Sabe o que ele fez? Recebe o encorajamento de Deus, porque Ele é o Senhor que te protege, Ele é o Senhor que te encoraja, Ele é o Senhor que está com você, Ele é um Deus temível. Então lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos. Então nós podemos dizer que se levantam os guerreiros, porque Neemias, ele não só reconstruiu os muros com as pedras que Tobias disse, pedras queimadas, desprezadas. Ele reconstruiu o muro com o seu próprio caráter inegociável. Se for para morrer pela causa, morrerei, mas não negarei o meu Senhor. Estarei aqui até o final. Por quê? Vamos aqui parafrasear: recebi direção de Deus. Diga para o seu irmão do seu lado: anda na direção de Deus. Porque em Deus você não será confuso. O que Deus me chamou para fazer, Danilo, você não vai fazer, porque Deus chamou eu. Mas o que Ele te chamou para fazer, meu irmão, morra e não nega. E se você largar a mão do arado, você não é apto para entrar no reino de Deus, disse Jesus. Então, quando nós olhamos para aquilo que fomos chamados para fazer, nós temos um Deus temível, poderoso, que vai conosco. A Bíblia diz que quando Esdras está saindo do exílio com uma leva, o rei Artaxerxes vai dizer assim: ó, e a mão do Senhor vosso Deus estava sobre ele. Quem anda na direção de Deus tem favor de Deus, não anda no escuro. Ele tem visão do ambiente, ele tem a revelação da movimentação do Senhor. Quem crê, diga amém. Amém. É possível nós viver nessa direção? Eu creio. Eu creio. Eu creio, não abro mão, não abro mão. A minha casa, ela não pode ser só um exemplo na igreja. A minha casa, ela precisa ser um exemplo aonde ela estiver. Aonde ela estiver. Vamos então continuar o contexto rapidamente dentro do texto, que vai nos levar para a próxima margem. O versículo 19 vai nos dizer assim, ó: então eu disse aos nobres,
aos oficiais e ao restante do povo. A obra é extensa. Estamos separados ao longo do mundo, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junta-se-os ali. Nós, irmão, perdão, ali o nosso Deus lutará por nós. Presta atenção, rapidamente, para nós interpretar o texto, irmãos, um som. Irmão, quando o céu emite um som, não tem confusão. O barulho do céu atrai os posicionados e alerta os que estão dispersos. É o som do céu, é o som que nos atrai. O barulho do céu não confunde a igreja. O barulho do céu não dispersa a igreja. Diga para o seu irmão do seu lado: que barulho estranho é esse que você está ouvindo? Porque você está longe. Então não é o barulho do céu que você está ouvindo. Dá para entender, não? Vamos olhar para os pontos cruciais que devemos focar a mensagem: posição, direção, visão. Diga comigo: posição, direção, visão, que gera proteção. O versículo de número 21 até o 23, vamos ver o que vai dizer. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho. Presta atenção, irmão. Quando há um som que conecta o coração, o trabalho não é abandonado. Quando nós não ouvimos o som do céu, ouvimos qualquer outro, o trabalho é abandonado. Quando nós ouvimos qualquer outro barulho, uma parafernália qualquer aí, o trabalho é abandonado. Mas quando o som é do céu, irmãos, nós morreremos, irmão. É como assim, ó, vamos morrer todo mundo abraçado, queimados. Todos nós vamos entrar para dentro da mesma fornalha abraçado, porque o som só foi um. Inclusive, como a Bíblia fala de um som, a Bíblia fala de uma trombeta. Eita glória! A Bíblia fala de um som. A Bíblia diz no livro de 2 Tessalonicenses que os que morreram em Cristo, vou contextualizar, os que morreram em Cristo ouvirão, e eles ressuscitarão primeiro, e os que estarão vivos em Cristo serão arrebatados com Ele no mesmo som da trombeta. Porque no céu não há confusão, é o mesmo barulho. Diga para o seu irmão do seu lado: não permita
que esses comichões do seu ouvido impede de ouvir o barulho do céu. Pastor Kaique, como é que nós fazemos para remover os comichões dos nossos ouvidos? É uma pergunta. Se eu reconheço que tem um comichão, como que eu faço? A Bíblia diz, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 3, Jesus dizendo: vós estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Como é que nós vamos tirar o comichão? Pela palavra que vos ouviram de Jesus. Então esse é o tempo. Então, olhando para dentro desse ponto, que eu acho interessante, vamos reler novamente o versículo de número 22. Naquela ocasião eu também disse ao povo, a cada um de vocês. Não li não, né? Vamos ler o 22. Naquela ocasião eu também disse ao povo, cada um de vocês, ó a palavra, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Você entende que ele está falando durante? Por quê? Porque não para o trabalho. O trabalho não para. Diga para o seu irmão do seu lado assim, ó. O serviço do reino de Deus não tem folga. Não tem folga. Deus vai parar de trabalhar no feriado. A humanidade morre. Acabou. Tática de guerra. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança, os guardas que estavam comigo, nem tiravam a roupa, e cada um permanecia de arma. Sabe como o crente está desarmado? Quando ele não está com a palavra. Por que ele fica sem direção? Porque ele está desarmado. Ele está sem a palavra. Por isso que ele luta contra o irmão, contra o outro. Por quê? Está azucrinado. Aí ele luta contra o outro. Fala para o seu irmão do seu lado assim, ó, Deus não confunde o seu povo. Deus confunde os inimigos. A palavra de Deus, irmão, é a ferramenta que Deus deixou para afiar eu e você. Então nós precisamos estar apto, pronto, preparado, posicionado. Porque no dia que eu perder a visão, o Clebinho está estranho, vou chutar a canela dele. Vou pisar no pé do outro. Como um trem está andando? Se ele sai do trilho, o que acontece? E os passageiros que estão dentro? Quando um crente sai do trilho, o que acontece? E o que ele faz com os que estão em volta? Um trem, quando sai do trilho, ele capota e arrebenta tudo que está em volta. Quando
o crente sai do trilho da palavra de Deus, irmão, ele causa um alvoroço em sua volta. Rapaz. Diga para o seu irmão do seu lado: não saia da palavra. Não saia da palavra. Irmão, o relógio está certo. Porque o meu relógio está certo para quem? É isso mesmo. Certo. Tem que ficar ligeiro, porque aquele relógio ali já parou, deixou na mão. Então vamos lá. Eu quero hoje concluir a missão do mesmo jeito que Neemias descreve. Porque ele passa por esses embates, essas guerras, essas dificuldades. E aí ele vai caminhar um pouquinho mais para frente no capítulo 6. E ele vai receber algumas propostas para negociar o que Deus havia confiado a ele. Então vamos olhar aqui rapidamente, para nós compreendermos. Quando Sanbalate, capítulo 6. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos inimigos, dos nossos inimigos, souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma, embora até então ainda eu não tivesse colocado as portas nos lugares, presta atenção, brechas, lugar de vazão. Se você tiver uma caixa d'água e começar não perceber que tem um furinho, vai chegar uma hora que você vai precisar da água e você não vai, porque você não reparou a brecha daquela caixa d'água. Assim somos nós. Porque nós, com a nossa brecha em ação, vai chegar uma hora que nós vamos perder a direção e quando nós for tomar conta, nós já causamos um grande problema. O versículo de número 2: Sanbalate e Gesem mandaram-me seguinte mensagem: venham, vamos nós encontrar-nos num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer o mal. Olha aí a bênção de Deus. Pois isso enviei-lhe mensageiro com esta resposta: estou acomodado em um grande lugar e preciso descansar. Estou executando, estou realizando um grande projeto ou um grande trabalho e não posso parar ou não posso descer. Porque parar a obra para encontrar-me com você, ou seja, ele já coloca um ponto de interrogação. Presta atenção, irmãos. Quando você está no nível que Deus te levou, pela posição e vocação que você exerce, você não pode parar o que você está fazendo para alimentar demônio. Você não pode, porque se você parar esse principado do inferno, ele vai te parar. Porque quem para a obra de Deus é porque já foi parado pela oposição. Diga para o seu irmão do seu lado assim: não pare, não pare, não pare. Versículo de número 4. Eles mandaram 4 vezes. Irmão, o inimigo não desiste, ele persiste. Nós não podemos vacilar. Eles me mandaram por 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhe dei a mesma. Acabou! Acabou! Resistiu o diabo e ele. Glória a Deus. Se você não resiste, você cede. Uma vez que você senta, vamos ver o que ele tem para dizer. Curiosidade. Vamos ver o que ele tem para dizer. Acabou. Acabou. Uma vez que você sentar e ouvir
Sanbalate e Tobias, ouvi os amonitas, sentaram na congregação dos filisteus. Acabou. Só basta uma palavra. Irmão, preste atenção numa coisa que eu vou dizer a vocês, é inegociável. Se Neemias tivesse descido, parado a obra, simplesmente para dizer assim, eu preciso ser educado. Não, com o demônio você não tem educação, não é palavra. Com o inimigo você não tem negociação, não. A regra de Satanás, o mesmo Pedro que foi usado para dizer que ele é o Filho, foi usado pelo diabo. Então Jesus que falou assim, essa revelação não pode ter vindo de homem, foi o próprio Pai que te revelou, e é verdade. O mesmo Jesus que disse que ele recebeu a revelação de Deus, disse para ele assim, você está tomado pelo demônio. Jesus poderia dizer, Pedro, vai ser pelo lugar, né? Tem que vigiar, não. Você está amarrado, sai para trás, Satanás. Inimigo da obra de Deus é inimigo de Deus. Não tem negociação. Se opôs contra Deus, é inimigo de Deus. Neemias estava muito atento. Neemias foi um homem muito sensível a Deus e sua voz. Então deixa eu ler com você rapidamente para nós chegar no capítulo, no versículo número 10. Então, na quinta vez, Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança. Mensageiro está dando certo? Vou mandar um do meu general para ver se ele vai se intimidar. Vamos lá. Que os homens de confiança, com a mesma mensagem, ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso, então, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme disse, você está na iminência de se tornar um rei deles. O inimigo, irmão, ele é tão astuto que ele coloca até palavra na boca do servo de Deus. Ele dá um jeito de querer contaminar, distorcer a pessoa a pessoa de Deus. Ele dá um jeito de manchar a reputação. Alguma coisa ele quer fazer. Olha aí, até que nomeou o profeta para fazerem em Jerusalém o seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Olha só o diabo aí, irmãos. Olha aí, ele vai lá, distorce uma palavra, o pastor fala assim: não, filho, vamos orar. E fala assim: o pastor falou para ir. Não, filho, não faz isso não. Ele vai lá e fala assim: não, o pastor falou que se eu quisesse fazer, era a minha decisão. Coloca o nome do pastor para contaminar a reputação. Aí o irmão fala assim: não, irmão, vamos orar. Ele fala assim: não, o irmão falou para nós ir. O diabo, ele distorce a conversa, a personalidade da pessoa é colocada em risco. Se nós não tiver direção, irmão, nós andamos totalmente dentro de uma confusão colocada por outro. Neemias foi um homem cheio do Espírito Santo. Diga assim: eu também sou um homem ou uma mulher que seja que vai falar cheio do Espírito Santo. Mas tem que ser mesmo. Porque alguém que carrega o Espírito Santo não anda em confusão. Não anda em confusão.